O Ciência e Fé volta agora, estamos falando do aconselhamento bíblico com nosso amigo, teólogo, pastor também, bacharel, administrador de empresas e tem pós-graduação em RH e gerência, o nosso Antônio Cruz, que ele é pastor de uma das nossas missões, Pastor Antônio, ali no Serrano, está mais frio do que aqui, porque lá é mais alto. Serrano é mais alto. Mais alto. Pastor Antônio, chega uma mãe. Sim. Uma mãe que está com um problema com o seu filho que está fazendo parte do aplicativo da Baleia Azul, que leva ao 12º, sei lá, os 50 e tantos passos, lá é o suicídio. Sim. O que ela chega e abre o coração com o senhor faz o inventário e tal. Sim. O que o senhor aconselharia? Vamos colocar isso aqui numa prática. Vamos fazer várias situações. Isso. Muito legal. Muito bom isso. Eu queria dar uma mergulhada um pouco mais no aconselhamento bíblico, citando alguns exemplos, e volto aqui a dois minutinhos, entro nesse assunto. A verdade é que quando nós trabalhamos um cenário da igreja contemporânea, da igreja da qual nós pertencemos, no contexto de igreja, não estou falando de denominação de igreja, nós percebemos uma igreja doente. Eu estou trabalhando muito nisso, na nossa igreja, na nossa missão, e eu posso afirmar aos irmãos que estão nos assistindo, eu sou um estudioso nessa área, eu faço levantamento por conta própria do cenário atual da igreja, não só da igreja brasileira, mas eu busco pesquisa para me poder falar em alguns assuntos. Então, é muito interessante a gente compreender o que significa o aconselhamento bíblico na igreja. Para mim entrar nesse assunto com você, por exemplo, eu entendo que o aconselhamento bíblico, ele já aconteceu antes da queda do homem. Nós enxergamos isso claramente em Gênesis. Ele continuou durante a queda do homem, porque em todo o tempo, quando você percebe, lê o cano, as verdades bíblicas, você percebe o seguinte: em todas as alianças que o Senhor proclamou, o desejo de Deus é trazer o homem de volta para o Éden. Não é verdade isso? Trazer de volta para o Éden. O que significa Éden no contexto original? Delícia. O nosso Deus plantou o homem em um jardim de delícias. Então é muito interessante nós compreendermos isso. O homem, pela sua falha, pela sua incredulidade, ele deixou o jardim de delícia e foi comer do suor do seu rosto. Então, não foi por falta de conselhos. Até Satanás foi o conselheiro do homem, ele aceitou o conselho de Satanás. Apesar que a promessa do céu é uma promessa muito melhor ainda do que o Éden. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas nesse plano nós estamos treinando, eu diria, para voltar a esse jardim de delícias. Muito bem, a mãe nos procurou. Há um entendimento dessa mãe do que é a Bíblia? Há um entendimento, assim, mas o meu filho está vivendo um momento de muita dificuldade. Eu levo essa mãe ao Salmo 1º. Eu vou trabalhar com a mãe com o Salmo 1º. Ela vai plantar isso no seu coração. Primeiro tem que cuidar da mãe para depois cuidar do filho. Não é verdade? Então, diz o Salmo 1º, bem-aventurado o varão que anda segundo os conselhos dos ímpios, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tenho de entender o seguinte: se a Bíblia a Bíblia é as verdades e eu tenho respostas para todas, há um princípio para mim não praticar esse que você falou do jogo da baleia. É isso que isso, Baleia Azul. Eu tenho um princípio. Qual é o princípio? Obedecer a Deus. Tudo aquilo que o meu coração rejeita, automaticamente Deus rejeita, porque o Espírito Santo nos contraria. Então eu tenho que entender e eu tenho que plantar que eu preciso ter prazer na lei do Senhor, que nessa lei eu medite de dia e de noite. Isso vai ensinar para ele. A mãe vai... O senhor vai passar a ensinar para ela, para que ela possa ensinar. Para ela ensinar o filho. Eu sou pai de duas crianças, o Marcos Henrique e a Maria Cecília. A Maria Cecília tem 10 e o Marcos Henrique tem 11. Eles já chegaram na nossa casa, o Marquinhos chegou com 3 e a Maria chegou com 2. Então, hoje nós trabalhamos dentro da nossa casa
o contexto bíblico no coração de cada um deles. Eles sabem o programa que eles podem assistir na televisão e eles sabem aonde eles podem entrar num site, no nosso computador. Então, essa semente do ensino bíblico já está plantado no coração da criança. É claro que o adulto não pode sofrer nenhuma sequela. Claro que sofre, o mundo jaz no maligno. Agora, eu preciso compreender que se eu obedecer a Deus, com certeza o maligno, mais uma vez, vai ficar debaixo dos nossos pés. Então, eu caminharia com essa mãe no Salmo, a princípio, numa primeira sessão, no Salmo 1, eu caminharia com essa mãe, até ela ter esse entendimento de ensino para esse filho. Para ele ensinar o filho. Sim. No caso de um irmão que procura o senhor, que sabemos que pessoas evangélicas também, e isso é prova porque eu já tive, podem ter depressão. Sim, porque a depressão ela é uma doença que acontece, que tem razões físicas também. Sim, psicossomáticas. Né? Psicossomáticas e somáticas também. Somáticas. Né? Porque os neurotransmissores de uma pessoa que está com depressão, uma depressão endógena principalmente, ela está danificada, ela está com a serotonina, não faz a sinapse né, nos neurônios direito e tal. Então, porque muitos já achariam que é demônio. Como eu sei que o senhor é um homem sábio, né, já não... Que a pessoa vai deprimida para a igreja, ela sai de lá com mais capeta. Esse povo aqui está com tanta fé e eu não tenho fé nenhuma. E ainda encontra aquela irmãzinha que fala assim, nossa, irmã, mas você não pode, se você é crente, você não pode ter depressão. Então, aquela pessoa que não tem entendimento hoje do aspecto do cérebro, né? Sendo que a depressão é como uma úlcera, só que a úlcera no estômago e a depressão é no cérebro. Muito bem. Então, o que o senhor aconselharia hoje? A pessoa chega lá chorando, deprimida, pastor, eu amo Jesus, eu vou para o céu, mas está uma tristeza, tem 3 meses que eu estou com essa crise deprimida e tal. Como que a palavra de Deus vai trabalhar nelas? Como que o senhor vai trabalhar com ela? Muito legal, é muito bom. Pastor, nos últimos tempos, o que tem chegado no nosso gabinete, a nossa missão é uma missão, eu diria uma missão pequena. Mas nós temos aproximadamente semanalmente, nós atendemos algo em torno de 10 a 12 pessoas quando nós não somos chamados na casa das pessoas para socorrê-la. Então, a depressão é uma verdade que o povo de Deus está vivendo. E outra coisa, nós precisamos conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas têm mania de demonizar tudo. A pessoa chega triste, chega depressiva e as pessoas dão os caracteres para Satanás. E às vezes não é isso. É um momento que está se vivendo no nosso país, por exemplo, leva muitos à depressão. Então, o que é que eu faço com essa pessoa? Depois dessa sessão, depois de conversar. Porque o aconselhamento bíblico, como é que ele começa, pastor? A primeira sessão que nós fizemos o inventário, nós não atendemos, nós damos uma orientação. E é muito interessante o aconselhado respeitar os seus para casa. Então, a primeira sessão, o que é que nós fazemos? Você, independente da sua igreja, você volta para a sua igreja, qual é o seu culto que você tem a habilidade, que você costuma assistir na sua igreja. É o culto dominical, é o culto das 10, enfim. Então, você vai trazer para mim o que você entendeu na homilia do domingo, por exemplo. Essa é a primeira sessão do aconselhamento bíblico. Muito bem, a pessoa chegou depressiva, muitos conselheiros já pegam a situação de Elias. Eu vou fazer diferente. Eu faço diferente. Você sabe o que é que eu pego? Eu pego isso aqui, pastor. Olha. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Gálatas 5, 23. 5, 22 e 23. Eu vou plantar no coração do pseudo-depressivo o fruto do Espírito. E aí nós vamos trabalhar isso. O amor de Deus no coração dessa pessoa e ela vai transmitir esse amor. Pastor, eu não tenho dúvida nenhuma. Queridos irmãos que estão nos assistindo, o fruto do Espírito é um dos remédios extraordinários para os princípios depressivos de qualquer pessoa. Deus é bom. Eu já vi uma pessoa interessante. Estou falando para você fazer isso se Deus não te der uma direção, não.
Tem uma pessoa em São Paulo, eu já abri igreja em São Paulo capital, que ela pegou o livro de Isaías, rasgou ele inteirinho e fez em comprimido. Ela embolava e tomava. Eu falei assim, eu vou comer a palavra de Deus. Ezequiel. Ela fez literalmente. Literalmente. E ela sarou. Então, eu não estou dizendo que você vai fazer isso se o Espírito Santo não tiver. Não, mas o amor está fazendo o que o Senhor mandou fazer. O amor dela pela palavra. É o exercício da fé. Eu falo assim, olha, eu vou evidenciar literalmente o que está no meu coração. Sim. Eu amo a palavra de Deus. E ler a Bíblia é comer a palavra, né? Então eu vou comer literalmente. Sim. Então ela fez o Isaías, não foi Isaías todo não, foi Isaías 53. Olha aí. Então ia demorar muito, porque Isaías tem 66. Ela fez Isaías 53 em comprimido e tomava todo dia um pedacinho de Isaías 53. Mas é fé, né? É fé, é o exercício da fé. Agora, o aconselhado bíblico, quando ele alcança essa maturidade de entendimento do cânon, pastor, é algo extraordinário, vale a pena. A primeira coisa que o conselheiro precisa se submeter, eu chamo isso de submeter, é se colocar na posição do aconselhado. E o exercício do amor é fundamental para você alcançar a cura do aconselhado. É muito legal quando você, no final de 12, 14 encontros, você chega, eu estou tranquilo, eu estou bem, louvado seja o nome do Senhor. É muito legal isso. Amém. Viu? Só vai contar algum mais dos casos, só que o programa terminou. Oh. Só semana que vem. Agora. Amém. Glória a Deus. A gente vai gravar o segundo bloco e você vai ver semana que vem, então, aqui com o pastor Antônio. Você vai ver o segundo bloco, a gente vai citar alguns casos a mais, tá bom? Então, no próximo programa, o pastor Antônio vai fazer uma oração específica para a sua família. O Ciência e Fé termina aqui. Eu sou o pastor Silvério Pérez, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Getsemane, que tem aqui como seu presidente o pastor Jorge Linhares, que é o nosso pastor. Pastor do pastor Antônio também, que é ali do Serrano, que está numa das nossas missões. Que Deus te abençoe. É a prática do pastor Jorge sempre convidar no final do programa uma pessoa. Vem aqui nos ver, vem aqui ver. Nós temos culto domingo o dia inteiro e nós estaremos aqui te esperando. Deus te abençoe, graça e paz.